e o amor floresceu. Psicografado por Pedro Santiago. Pelo Espírito, de Isaac Bá. Sinopse. Em um cafezal no interior do Paraná, criaturas necessitadas de tudo, vivem uma vida de miséria e trabalho, praticamente escravo para atender um patrão tirano. De repente, no meio de tanto sofrimento, uma luz se faz presente, através de cartas misteriosas que chegam a todos, anunciando uma nova maneira de encarar a vida, e os desafios que ela apresenta. Mas para entendermos essa trama cheia de lances surpreendentes, teremos que voltar ao passado. Eleutério, após a morte de seus pais, na Primeira Guerra Mundial, foge da Itália, e se refugia no Brasil. Porém, deixa atrás de si, em sua terra natal, 3 irmãos, a quem deveria ter dedicado amor e proteção. Vivendo uma vida difícil em país estrangeiro, torna-se um patrão insensível e cruel. Nesse cenário vive Mateus, um jovem idealista, que assume para si a responsabilidade de reunir Eleutério aos seus familiares abandonados, colocando como missão de sua vida, conseguir para ele o perdão de todos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em Playlist ou Vídeos. Gratidão imensa aos membros do canal, e a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, que comenta e compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. Capítulo 1. Rumos incertos. Ante o sentimento de culpa, expressões da verdade tornam-se incômodas. Diz Isaac Bá. Ora, menino Mateus, você precisa adquirir senso prático. É só analisar as possibilidades e identificar o momento certo, como eu fiz, para chegar à situação que me encontro hoje. Era Eleutério, Henrico, conhecido como patrão rico, aconselhando seu empregado Mateus, adolescente de 17 anos de idade. Mas, o senhor, patrão, deve ter estudado e o conhecimento facilita o entendimento das coisas e das situações. Além disso, eu acho que não lhe faltou a permissão e a ajuda de Deus, de acordo com os seus merecimentos, porque, do contrário, não há nada na minha vida que possa ser identificado como cooperação ou permissão de quem quer que seja, nem mesmo de Deus, pois, sequer acredito na sua existência. Tudo que tenho vem do meu esforço e da minha inteligência. Mateus olhou assustado para o seu patrão em quem, até então, mantinha certa admiração e perguntou, entre a decepção e o desalento. Posso fazer algumas perguntinhas? Como Eleutério, Henrico, ficou calado, ele prosseguiu. Sabendo que sou um semi-analfabeto, penso que o senhor não vai reparar e, por isso mesmo, fico à vontade para perguntar. O senhor afirmou não acreditar na existência de Deus, então, me diga. Como os alimentos que lhe sustentam a vida chegam à sua mesa? Tenho dinheiro. Muito dinheiro para adquirir tudo o que desejo. Mateus pensou. Pensou e voltou a perguntar. Então, patrão, me responda de onde vêm os grãos e os frutos que lhe servem de alimentação? Pergunta boba, menino Mateus. Você sabe que são produzidos no solo pelos meus empregados, inclusive, você mesmo. Mas para que haja produção, antes de tudo, o primeiro passo dos seus empregados ou qualquer agricultor é pôr na terra a semente. Acho que o senhor sabe me dizer, então, o nome do cientista que criou a semente e sustenta a vida das plantas e de todos os animais, já que muitos deles também nos fornecem alimentos. Ora, menino Mateus, você está se comportando como criança fazendo perguntas infantis. Não foi nenhum cientista. Quem foi, então, patrão? A natureza. E o que é a natureza? Acho que é uma força. Mateus, depois de pensar por instantes, insistiu.
De onde vem essa força? Menino Mateus, para que saber de coisas assim que não nos trazem qualquer recompensa? Se não lhe tiram da pobreza e nem me deixam mais rico, melhor é pensar no que eu lhe disse há pouco. Se quiser mudar o jeito de encarar a vida e ser um homem bem-sucedido no futuro, inclusive com poder de mando como eu, que digo a um: faça assim como eu quero e ele faz, vá ali e ele vai, volte aqui e ele obedece. Há algo melhor do que isso. Mesmo soletrando, eu consegui ler no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a verdadeira riqueza não se encontra no que pode ser roubadas pelo ladrão e nem no que a ferrugem destrói. O que está fora de nós, não nos pertence, realmente, pois do contrário, a ferrugem não destruiria e nem o ladrão roubaria, conforme citação de Jesus. E sobre o poder, só há, verdadeiramente, o que vem de Deus, nosso Pai e Criador de todas as coisas. Realmente, o Senhor pode dizer a mim, que sou seu empregado: faça isso e eu faço, saia daqui e eu obedeço, porque aceito em troca disso o salário que me pago. Entretanto, patrão, o senhor não consegue, por exemplo, mandar a chuva passar, evitar a geada que prejudica a colheita do café, parar a correnteza do rio ou as ondas do mar. Se o senhor não consegue se livrar da tristeza e da solidão que tanto lhe amargura e de muitas outras situações, qual é então o poder de todo o seu dinheiro guardado nos cofres? Embora, por falta de entendimento, não aceitasse o que ouvia, Eleutério, Henrico, não escondia a forte impressão que sentia, não somente por causa do conteúdo expressado pelo seu empregado, mas sobretudo, como ele se expressava, porquanto, durante o diálogo, Mateus perdeu o jeito característico e bastante acentuado do camponês, como era sua aparência, e falou com a desenvoltura e a firmeza de quem sabe o que diz, o que acabou intimidando Eleutério, Henrico, que, sem argumento lógico, tratou de encerrar a conversa, fazendo a seguinte pergunta, imaginando que Mateus não saberia respondê-la: você é um menino tão novo. Poderia pensar melhor na sua vida em vez de procurar o que está fora da realidade. Por exemplo, que prova você pode me dar da existência de Deus, se ninguém nunca o viu? A sua vida, patrão. O Senhor só existe, porque Deus existe. Que homem na terra daria origem à vida? Se você continuar pensando nessas coisas, não vai a lugar nenhum, e eu não gosto de trabalhar com gente sem ideal. Trate de mudar o seu jeito, porque, do contrário, apesar de gostar muito de você, o caminho de volta é aquele, falou apontando para o caminho por onde chegava e saía do cafezal. Desculpe-me, patrão. Peço que não me tire o emprego, porque eu venho guardando uns trocadinhos para, um dia, nem sei quando, poder estudar, não para ficar rico, porque tenho muito receio de acabar assim, do jeito do senhor, que parece estar sempre aflito, triste, amargurado. Chega. É o mal de quem dá ousadia a empregado. Saia daqui agora, antes que eu lhe demita mesmo. Mateus saiu da casa muito triste por ter constatado que o seu patrão não acreditava na existência de Deus e, não obstante a sua idade, os seus sentimentos em relação a ele eram comparáveis aos de um pai para com o filho, embora fosse um adolescente e a possibilidade de ser pai, naquela existência, se encontrasse ainda no porvir. Chegando a casa, se dirigiu imediatamente à sua mãe, Celina. Mãe, o patrão se aborreceu comigo e me ameaçou tirar o emprego. Você não diz ser o único, daqui do cafezal, com quem ele gosta de conversar? Sim, mesmo depois disso, continuo ainda achando que, além de gostar de conversar, ele demonstra ter muita afeição por mim. Que conversa você teve com ele? Ah! Eu fiz algumas perguntas com a intenção de mostrar a ele que Deus existe. A conversa ia bem e sem qualquer alteração, mas quando eu disse a ele que não desejava ganhar muito dinheiro, porque tinha medo de viver como ele vive. Se um homem, naquela idade, ainda não conseguiu compreender isso, não é você, Mateus,
quem vai colocar Deus na vida dele? É, realmente, impossível colocar Deus na vida de alguém. Mas é possível mostrar um caminho para passar a viver na vida de Deus. Acho que nem a senhora, mãe, me entendeu. Entendi, Mateus, que você deve cuidar do seu emprego, embora não seja grande coisa tocar burros de carga até a cidade para entrega do café. Mas, pior seria sem ele. Acho melhor você seguir o exemplo do patrão, que é inteligente e sabe como ganhar muito dinheiro. Mesmo sem acreditar que Deus existe, penso que a sua vida é pura felicidade. Tem o que quer. Seus filhos, além de estudarem em bons colégios, ganham o mundo passeando durante as férias e sua mulher, Donatella, nem se fala. Há muito tempo não aparece por aqui. Deve estar aí pelo mundo afora, passeando também. Mas não poderia ser diferente, já que o patrão deve fazer todos os gostos dela. Vai me dizer, meu filho, que isso não é felicidade. Oh, mãe, como a gente se engana ao julgar pela aparência. Se ele fosse uma pessoa feliz, não estaria sempre de mau humor. Além disso, nunca o vejo sorrindo, mas demonstrando estar vivendo uma grande tristeza. Ele não é um homem livre, pois além do medo de perder o que tem, tornou-se escravo do dinheiro. E o pior é que lá no cafezal, exceto eu, Rafael e seu Otávio, ninguém lhe tem simpatia. Justamente por ter notado isso, foi que eu decidi falar de Deus com ele. Quanto à sua esposa, embora eu não a conheça, não creio que ela esteja há tanto tempo longe dele somente pelo interesse de passear. É tudo muito estranho, mãe. Mas não devemos interferir nos problemas dele, porque não é da nossa conta. O que quis e ainda continuo querendo é que ele mude, para melhor, o sentido da sua vida. Mateus fez uma pausa e em seguida voltou a falar. Felicidade, mãe, não se adquire com dinheiro, por muito que seja. Mas sim, com a consciência tranquila pelos deveres cumpridos, perante as leis de Deus e principalmente aprendendo a amar. Foi interrompido por Beatriz, que entrou bruscamente na sala, falando quase aos gritos. Mãe, não perca tempo ouvindo este irmão maluco. Olha o que eu achei escondido embaixo do travesseiro dele, falou, mostrando um livro que trazia na mão e concluiu, deve ser aqui, onde ele encontra essas ideias doidas, tanto quanto ele mesmo. Mateus avançou na direção da irmã. Dê-me este livro, Beatriz. Que tem você com isso? Não, antes de eu ver de que se trata, interveio Celina, já tomando o livro das mãos da filha. O livro dos Espíritos. O que é isso, Mateus? O conteúdo dele é a melhor coisa que já encontrei até agora na minha vida. Dê-me, mãe, por enquanto não lhe interessa. Só agora eu compreendi o porquê de você nunca ficar em casa quando nos reunimos para o nosso culto. Eu não tenho nada contra. É simplesmente por coincidir com o horário de um estudo que estou fazendo e que gosto muito. Tome. Dê fim nele, porque se eu vê-lo novamente, o destino será o fogo, como aqueles que, em vez de buscar a salvação na Bíblia, preferem seguir o demônio e, certamente, vão penar eternamente no fogo do inferno. Oh, mãe, como a senhora está enganada, falou já saindo, mas percebendo que a mãe se dirigia, novamente, a ele, parou para ouvi-la. Justamente como eu acabei de falar. Daqui uma hora vamos nos reunir em oração e você já está se retirando. Nada mal, mãe. Ore por mim, então. Falou assim, mas baixando o tom da voz, exclamou para si mesmo. Não sei para que Deus me colocou nesta família de gente tão estranha. O que você disse, Mateus? Nada, mãe, sossega. Meia hora depois, Alexandre chegava a casa, de volta do trabalho. Ele era considerado uma das poucas pessoas que desfrutavam da confiança de Eleutério,
no tocante ao desempenho do trabalho, pois era o encarregado de efetuar o pagamento dos trabalhadores. Ele estava entrando na residência e a esposa Celina se aproximou toda queixosa, sem conseguir esconder o desequilíbrio emocional. Você precisa dar um jeito em Mateus. Que há com ele? Você nem imagina. Ele foi fazer perguntas ao seu Eleutério, tentando convencê-lo a acreditar na existência de Deus. Que? Ele não sabe que o patrão é ateu e não suporta esse tipo de conversa. Vai acabar perdendo o emprego. Eu é que não vou sustentar um homem que já vai completar 18 anos, sem trabalhar. O patrão nem sabe que eu tenho uma religião, porque eu nada falo sobre isso. Imagine se ele soubesse que fazemos o nosso culto aqui em casa. Mas isso ainda não é tudo. Beatriz encontrou, escondido embaixo do travesseiro dele, um livro que é usado pelos espíritas. O que ele quer trazer para dentro desta casa? A maldição. O espiritismo é a artimanha do demônio. Se ele insistir, vou pô-lo fora da casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus mesmo, porque hoje foi um dos piores dias da minha vida. Nem queria te contar, mas não dá para esconder. Ainda tem mais novidade ruim? Sim. É o Marconi. Por que ela ficou calada? Alexandre perguntou. O que há com ele? Abri a porta do quarto e encontrei-o vestido numa saia de Beatriz e dançando como se fosse uma mulher. Não posso acreditar. Que maldição é essa? Será que vamos ter que morrer de vergonha? É, Alexandre. Eu venho guardando muita amargura sem nada lhe dizer, com receio de atrapalhar o seu trabalho, já que peguei muito dinheiro do patrão para fazer os pagamentos. Mas agora preciso você saber de tudo, porque não aguento sozinha tanto desgosto. Tudo o quê? Não me diga que ainda. Parou de falar com os olhos fixos na esposa. Sim, respondeu ela com os olhos cheios de lágrimas e explicou. Beatriz está de namoro com o filho da Mariane. Você sabe que ele gosta de tomar cachaça, parou de trabalhar e não faz outra coisa a não ser ficar no boteco do Osório. Ontem à tarde ela saiu e quando voltou, eu senti cheiro de bebida. Ela disse que foi apenas um pouquinho de licor que experimentou. Quanta desventura! Deve ser por causa do livro maldito que Mateus a trouxe para cá. Certamente atraiu o demônio. A conversa foi interrompida com alguém chamando-o lá fora. Era uma vizinha que participava do culto. Antes de mais nada acho que é o meu dever, já que somos pessoas de Deus, falar a vocês o que eu vi há poucos minutos e fiquei horrorizada. Ela parou de falar e Alexandre, já quase em estado de choque, falou a toda voz. Nós já estamos cheios de coisa ruim, mas pode falar. Vi Mateus entrando na casa de Geisa. Dizem que aquela mulher tem o poder do demônio. Ele, naquela casa. Sim. Ele me viu e virou o rosto, tentando não ser reconhecido. Como eu disse há pouco. Tudo o que está acontecendo de ruim aqui em casa, é por causa dele, exclamou Alexandre visivelmente contrariado. A maledicência, o desrespeito ao direito de escolha, principalmente em se tratando de segmento religioso, a escassez de compreensão e a falta de amor ao próximo, de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre, deixam a criatura humana sem rumo, caminhando na obscuridade da ignorância. Mas, apesar de tudo isso, eles se reuniram, e juntos leram trechos da Bíblia e entoaram cânticos em louvor a Deus. Quando Mateus chegou, sentiu-se aliviado ao perceber que todos já estavam dormindo. Todavia, no dia seguinte, ao vê-lo, Alexandre foi logo falando num tom de quem determina e não aceita justificativa. Você atraiu o demônio para dentro desta casa e, em consequência, a desventura para todos nós. Pai, eu. Não fale nada, porque você está sob influência do maldito.
Escute com atenção para nunca se esquecer. Ou abandona o espiritismo ou usa a porta de saída. Depois de alguns minutos Mateus saiu de casa levando os seus poucos pertences num caixote de madeira, com alças improvisadas de tiras de couro. Mas antes de deixar o lugar, ele foi procurar Eleutério, Henrico. Sua intenção era pedir a ele que lhe permitisse ocupar uma casinha composta de apenas 4 paredes de taipa, que ficava separada das demais, bem encostada na mata e estava desocupada. Mas em vez de entrar diretamente no assunto que lhe interessava, começou, assim, a conversar. Vim ter uma conversa com o senhor e, para isso, peço que me dê, pelo menos, alguns minutos da sua atenção. Estou atento, desde que não repita a mesma conversa da última vez que aqui esteve. Embora o senhor tenha idade de ser meu pai, eu que, por isso mesmo, poderia ser seu filho, sinto o contrário. Toda vez que olho para o senhor, me vem um sentimento parecido com o de um pai para com um filho e isso é tão forte que chego a perder todo o receio de dizer o que sinto. Depois de gargalhar, Eleutério falou zombeteiro. Não venha me dizer agora, que eu tenho que lhe atender como se fosse meu pai. Menino, vai crescer e tomar juízo. Ora, ainda bem que você me encontrou num momento de satisfação. Graças à minha habilidade, acabei de constatar que obtive um grande lucro na produção dos últimos 3 meses. É mais dinheiro para os meus cofres. Mateus ficou olhando para aquele homem, aparentemente dominado pela ganância, e obtemperou. Sim, patrão, não poderia ser diferente, já que usa sua habilidade para exigir dos seus empregados que trabalhem muito mais do que devem, com a finalidade de juntar mais dinheiro. Mas, em vez de agradecê-los, trata-os com menosprezo, o que impossibilita qualquer expressão de afeição. Por isso mesmo o senhor é odiado pela maioria, vive na solidão e não tem o coração pacificado. Embora tenha percebido a mudança repentina no modo de Mateus se expressar, usando argumento e palavras que não lhe eram comuns, Eleutério, Henrico, reagiu movido pelo orgulho. Termina aqui e agora a concessão que eu tenho feito a você no tocante à atenção. A partir deste momento, você não terá mais acesso a esta sala, a não ser para receber ordens ou reclamações, porque você é muito ousado. Pensa que me ganha com conversas que nada têm a ver com a realidade dos meus sentimentos. E quem lhe deu o direito de censurar o meu comportamento? Sim, patrão. Compreendi e além de pedir desculpas peço também que não guarde ressentimento, porque estou indo embora e aproveito para um adeus, sem saber se ainda nos veremos um dia. Vá embora. E o seu emprego? Se o senhor, patrão, não confia nas palavras que expressam os meus sentimentos, pode confiar no meu trabalho? Se houver algum saldo de salário, peço que mande liberar e procure paz, por outros caminhos, que não seja o apego ao dinheiro. Os caminhos de Jesus, por exemplo. Menino Mateus, você parece estar perdendo o juízo. Será que não consegue entender que nunca deixo ninguém entrar aqui na minha casa para conversar, a não ser você? Mas, infelizmente, você achou que por isso, poderia falar o que não desejo ouvir e censurar o meu jeito de viver. Talvez você esteja criando confusão na mente por causa da crença que adota. Um dia fala que Deus existe, que Jesus é isso e aquilo. Agora soube que você está se juntando a Otávio e Gesa, sua mulher, que dizem por aí, que se comunicam com os mortos. Otávio, por sinal, é pessoa da minha confiança e eu não tenho nada contra a sua crença. Mas você é muito novo para compreender certas coisas que, por sinal, em nada contribuirão para o seu futuro. E está fazendo uma grande bobagem saindo do seu emprego, para ficar por aí, batendo com a cabeça, já que nem sabe ler e nem escrever corretamente. Mateus sentiu muita vontade de falar e tinha muito o que dizer, já que as suas intenções eram boas, mas preferiu silenciar, compreendendo que, por enquanto, seria inútil.
depois de receber o pagamento equivalentes aos dias trabalhados, seguiu em frente, sentindo o coração apertado, não somente por causa da incompreensão dos familiares, mas sobretudo, a indiferença de Eleutério Henrico, em relação ao bem, já que explorava os empregados, forçando-os a uma carga de trabalho, como se fossem eles, escravos. Mais na frente, ouviu alguém chamando e parou de caminhar. Era Cecília, filha de Exídio, também empregado de Eleutério, Henrico. Vai viajar, Mateus, para onde? Perguntou ela entre a surpresa e a curiosidade. Vou, Cecília, mas ainda não sei meu destino. Não vá. Eu vou sentir sua falta, porque há algo em meus sentimentos que me liga a você. Mateus ficou calado com os olhos fixos em Cecília e ela, então, voltou a se expressar. Além disso, como ficará a sua família sem você? E as dezenas de trabalhadores do cafezal, que não têm voz ante o patrão? Você tem sido o porta-voz deles, já que é o único, atualmente, que desfruta da sua atenção. Cecília, o que eu poderia fazer pela minha família que me expulsou de casa, me deixando sem lar, simplesmente por eu estar procurando meios e condições de ajudá-la a diminuir os equívocos e as ilusões que alimenta? Fez uma pausa, mas como Cecília não respondesse à sua pergunta, ele prosseguiu. Que resultado positivo teriam as minhas conversas com o patrão que, em vez de sensibilizá-lo, acabam irritando-o, inclusive quando se referem ao tratamento ruim para com os seus empregados, sem esconder o menosprezo que sente por eles? Fez outra pausa e exclamou. Eu estava semeando em terreno árido. Não duvido. Mas, talvez, Mateus, você tenha se esquecido do hábito do homem do campo, de pôr a semente na terra seca. Mas quando chega a chuva, ela acaba germinando. Eles assim agem, por entenderem que o chão não ficará por muito tempo seco. Assim, também, é a criatura humana. Um dia o íntimo perde a aridez e as palavras como sementes férteis, também germinarão. Cecília, você está se expressando como um filósofo. Depois que li e reli um livro que uma amiga me deu de presente quando eu residia lá no Ceará, passei a ver a vida um pouco diferente de antes. Minha intenção é buscar as devidas condições para aprender a ser um bom semeador. O homem do campo, como você acabou de falar, coloca a semente na terra seca, mas quando há previsão de chuva. Pois, do contrário, as sementes perderiam a vitalidade. Morreriam, se durante muito tempo ficassem na terra, além de seca, fortemente aquecida pelos raios do sol. Mateus, eu vejo uma pessoa problemática como um doente necessitado de ajuda. As suas agressões podem ser compreendidas como um pedido de socorro. Será que o doente deve esperar tempo indefinível pelo remédio? Certamente cairá em desespero. Oh, Cecília! Você está me vendo bem maior do que, na realidade, eu estou. Creio que se eu estivesse do tamanho que você está me vendo, certamente pelos seus bons sentimentos, eu não estaria mais na obscuridade da ignorância. A única coisa boa que identifico em mim é o amor que eu já sinto por todas as pessoas, independente de quem seja. No mais, Cecília, sou também um dos doentes a que você se refere, experimentado o remédio quase sempre amargo, que é o sofrimento equivalente ao erro praticado. Afinal, este assunto está fácil de entender na afirmação de Jesus. A cada um segundo as suas obras. E, além disso, até agora eu só aprendi a ler e escrever, ainda com certa dificuldade. Estou na condição de um semi-analfabeto. Você, Mateus, pode até se considerar um semi-analfabeto, mas além de não cometer os erros mais comuns de pronúncia e concordância, se expressa com a firmeza de quem sabe o que diz e os assuntos são sempre de certa profundidade, o que me causa admiração. Onde tem aprendido todas estas coisas? Embora o meu jeito de caipira, nunca tive dificuldade de me expressar. E o que falo com firmeza,
Como você diz, se refere ao que venho aprendendo lá na casa de Dona Geisa e seu Otávio. Naquela casa, onde dizem ser morada do demônio. Demônios são espíritos que viveram num corpo físico, como estamos agora e, em vez do bem, praticaram e continuam praticando o mal, mesmo já tendo passado pelo fenômeno da morte. Depois de rir a gosto por causa do espanto que Cecília demonstrou na fisionomia, ele voltou a falar. Pois é, Cecília. Se Deus criasse seres maus e com poder como imaginam, para, em contrapartida, lutar contra as suas próprias leis, onde estariam o seu amor e a sua perfeição? Demônios com tais características não existem. São espíritos ainda ignorantes que, em vez do bem, continuam na prática do mal, mesmo depois de terem passado pela morte do corpo físico. Oh! Se assim, é pena que você está indo embora, porque eu lhe pediria para me levar lá. Você sabe do problema de Mariana, não sabe? Sei. Ela não é uma doente mental. É Gustavo, aquele rapaz que gostava dela. Ele desapareceu de repente. Morreu, está claro. Apesar de não ter mais o corpo físico, se apegou a ela. Nenhum remédio indicado por médico vai resolver porque é um problema obsessivo. Deve ser verdade o que você está dizendo, porque durante as crises, Mariana fala. Eu não sou Mariana. Sou Gustavo. Será que Geisa ajudaria a resolver isso? Para saber, é preciso ir lá. Se não puder levar Mariana, você mesma vai e diz a ela, que fui eu quem lhe orientou a procurá-la. Depois de responder várias perguntas de Cecília sobre a vida espiritual, Mateus fixou o olhar no rosto dela e disse, mudando o tom da voz. Agora, Cecília, eu preciso ir. Não devo chegar em Apucarana à noite. Além do mais, se eu perder o trem vou ter que dormir ao relento. Mas, fique sabendo que eu também me sinto ligado a você, desde o dia que lhe vi pela primeira vez. Parou de falar, e vendo a mão de Cecília estendida para a despedida, levou-a aos lábios e, depois de beijá-la, falou. Embora eu esteja dizendo adeus, peço a Deus para eu nunca lhe perder de vista. Leve com você, então, os meus melhores sentimentos. Adeus, Cecília. Não estaremos distantes um do outro, porque o que une é o amor. Guardarei o seu carinho, não simplesmente como a semente na terra seca, mas no terreno fértil do meu coração. Mateus seguiu arrastando um velho chinelo nos pés, levando, pendurado na mão, pelas alças de couro, o caixote, onde carregava seus poucos pertences, enquanto que, Cecília, com os olhos cheios de lágrimas, ficara no mesmo lugar, até vê-lo sumir na primeira curva do caminho. Capítulo 2. Consequências adversas. O temor da mudança é análogo ao nível da acomodação. Dizia Akiba. Cecília retornou a casa entristecida. Sua mãe, Isaura, depois de observá-la por instantes, se aproximou puxando conversa. O que você tem, Cecília? Eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai trabalhador, uma bela irmã, o ar para respirar, a água para matar a sede, o alimento para saciar a fome e, além de tudo, Deus como Pai e Jesus como guia da minha vida. Cecília, por que fingimento, se você deve ter entendido o sentido da minha pergunta? Eu sinto que você não está bem, porque seus olhos me demonstram isso. Mãe, a senhora não está enganada. Eu fiquei muito abalada por causa de Mateus. Encontrei-o e depois de conversar muito comigo, ele disse que estava indo embora, porque fora posto fora de casa pelos pais. Sei o porquê. Soube que ele se juntou com aquela gente perdida, que prefere o demônio em vez de Deus. Foi muito bom ele ir embora, porque assim ele não vai mais lhe procurar. Mãe, demônio é uma expressão referente ao mal. Eu não sabia disso, mas agora, depois de ter conversado com Mateus,
Compreendi que não se trata de um ser poderoso e perverso, que tenta conduzir as pessoas para a perdição, como pensam. Acha que Deus permitiria alguém destruir a obra da sua criação? Você também com essas ideias? E por que, então, Mateus é uma pessoa tão boa, correta e tem um comportamento exemplar? Nunca o vi de senho fechado e nem pronunciar qualquer palavra inconveniente, porque tem decência. Era o único que tinha coragem de falar a verdade ao patrão, para defender os companheiros de trabalho, da exploração e do maltrato. Como pode uma pessoa assim, agir em nome do mal? Cala essa boca, menina, exclamou bruscamente, Exídio, entrando na cozinha e prosseguiu na tentativa de denegrir a personalidade de Mateus. Ele nunca foi o que você pensa. Era, sim, bajulador do patrão, pois, para conseguir a sua amizade e confiança, observava os colegas de trabalho, para prestar informações maldosas ao patrão. Felizmente, ele foi embora. Tomara que nunca mais retorne, concluiu o Diento. Não fale assim, pai, já que ele não se encontra aqui para se defender e, além disso, não devemos esquecer que Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos. Esqueceu disso? Não achando o que responder, Exídio silenciou. Momentos depois ouvi chamá-lo lá fora e vendo quem era, falou com demonstração de satisfação. Oh, Rafael, que lhe traz aqui, em vez de estar descansando do trabalho? Eu soube de algo desagradável e estou passando aqui para conversar um pouco com você. Alguma coisa séria? Para mim sim. Mateus, que era nossa voz junto ao patrão, foi embora. Ele falava, sem temor, das injustiças contra todos nós praticadas pelo patrão. Lamento muito. Que é isso, Rafael? Você também se deixou enganar a respeito dele, pois o que eu sei. Depois de repetir o que dissera a Cecília, concluiu. Tomara que desapareça de vez. Que absurdo, Exídio. O rapaz é de boa conduta. Se você veio aqui falar bem daquele moleque, trate de retornar agora por onde veio. Não quero perder tempo conversando com quem tem ideias parecidas às daquele mentiroso. Por que isso, Exídio, logo você que anda com a Bíblia embaixo do braço? É. Talvez seja isso. Em vez de pô-la na mente e no coração, deixa, apenas, embaixo do braço. Saia daqui, moleque atrevido. Você é igualzinho ao outro, que andava especulando a minha vida. Exídio havia praticado um ato reprovável e tentava guardar segredo. Imaginava que Mateus, simplesmente por frequentar a casa de Geisa e Otávio, poderia descobrir, através dos espíritos, ou demônios como ele imaginava. E, por isso mesmo, tentava denegrir o rapaz, impondo-lhe todo tipo de defeito moral, com o intuito de desmenti-lo, caso ele, Mateus, descobrisse o seu segredo. Mas se enganava, porquanto nada fica oculto à justiça divina. Tanto que, enquanto ele, lá fora, hostilizava Rafael, no interior da casa, Cecília conversava com Isaura. Mãe, eu acho que Mariana não é doente da cabeça como o povo daqui pensa. O caso dela tem jeito. Que jeito, se o médico lá em Apucarana afirmou que era doença mental? Nem tudo os médicos sabem, mãe. Lembra de Arthur, o namorado de Beatriz, irmã de Mateus, que só vivia embriagado e no relento exalando mau cheiro, que ninguém suportava se aproximar. Ele morreu? Porque era só o que se esperava. Ele está curado, trabalhando e nem parece que viveu aquele tormento. Sabe onde ele ficou bom? Foi lá na casa de Geisa. Eu acho que os espíritas não são da parte do mal. Pois se fossem, Geisa e Otávio não ajudavam tanto aos outros, como fazem todo fim de semana, visitando os doentes, levando o alimento, remédio, roupa, agasalho durante o inverno para as crianças, coisa que ninguém por aqui faz.
Porque Isaura ficou calada, refletindo o que ouvia. Cecília prosseguiu falando. Por que a gente não pede a eles por Mariana? Eu tenho quase certeza de que ela está com o encosto de um espírito. Toda vez que vem a crise, ela fala. Eu não sou Mariana, sou Gustavo. Ora, mãe, Gustavo desapareceu há alguns meses, sem ninguém saber do seu paradeiro. Se ele não voltou para casa, certamente morreu, e como era apaixonado por Mariana, não quer sair de perto dela. O pior de tudo é que falam, por aí, que o pai mandou surrá-lo para ele não mais procurar Mariana. E foi depois disso que ele desapareceu. Pare com essa conversa, porque se Exídio souber que você abordou este assunto, nem sei o que será de você e de mim também. Sim, mãe. Não fuja do assunto, porque não podemos deixar Mariana servindo de chacota. Olhar a doida. Outros falam. Olhar a maluca. Ela sofre muito com isso. Nem pense que vou me prestar a isso. Misturar-me com aquela gente. Nunca. Em nome do amor que sinto pela minha irmã, eu enfrento meu pai se for o caso e pouco importo com as más línguas. Eu vou procurar Geisa. Não é nada disso, Cecília. Mariana deve falar no nome de Gustavo, porque certamente gostava dele. Não, mãe. Ela gostava era do filho do patrão. Não quero que fale o nome daquele miserável aqui em casa. Ele só apareceu para atrapalhar a vida de Mariana. Lembra que o filho do patrão havia prometido se casar com ela, e chegou a falar comigo dos seus sentimentos. Bastou o tal do Gustavo aparecer por aqui e ficar perseguindo. Vincenzo, o filho do patrão, se desgostou e desapareceu. Poderia agora Mariana estar casada com um doutor. Felizmente, o miserável que atrapalhou tudo, desapareceu, falou Exídio, entrando na cozinha. Dito isso, Mariana entrou na cozinha falando a toda a voz. Eu não desapareci, criminoso perverso. Mariana, não me falte com respeito, gritou Exídio. Eu não sou Mariana, sou Gustavo. Você mandou me surrar até a morte. Mas eu continuo vivo e ninguém vai me separar de Mariana. Ela é minha. Onde ela está, eu estou. Onde ela for, eu estarei com ela. Durmo com ela, como no mesmo prato. Venha, criminoso perverso, me tirar de Mariana. Exídio saiu da cozinha e voltou rapidamente, com a Bíblia na mão. Demônio, eu te ordeno deixar a minha filha, em nome de Deus. Como pode você falar o nome de Deus? Perguntou o espírito através de Mariana. Eu vou acabar com a sua vida. Você é um criminoso e está solto porque não há justiça nessa terra. Mas pode aguardar, que a sua prisão vai ser muito pior. E não estou sozinho para isso. Apesar da aflição, Cecília dirigiu um olhar interrogativo para Exídio e ele, então, bradou. Não me olhe assim. É um dever dos pais buscar o melhor para os filhos. No caso de você e Mariana, um bom casamento, por exemplo. Exídio saiu raivoso e Cecília, então, depois de fazer uma prece a Jesus pedindo ajuda, começou a falar. Gustavo, eu sei que é você mesmo que está aí, embora eu não possa lhe ver. Você diz que ama Mariana, mas toda vez que você fala através dela, todos pensam que ela está louca e fazem chacota. Como pode amar uma pessoa e prejudicá-la ao mesmo tempo? Quem ama deseja o melhor para a pessoa amada. Reflita. Eu quero o melhor para ela e creio que você também, mas nós não sabemos o que fazer. Ela parou um pouquinho de falar, tentando se lembrar da orientação dada por Mateus. Quero lhe convidar, para juntos, aprendermos a fazer alguma coisa que tire Mariana do ridículo, já que todos fazem gracejo dela. Posso contar com você, Gustavo? Vai contar comigo porque me tratava muito bem quando antes de eu morrer, eu vinha aqui.
Que dia começa isso? Só pode ser depois de amanhã. Mas até lá, fique um pouco distante para que ela possa descansar. Depois de ouvir Gustavo, desencanado, responsabilizá-lo pela sua morte, Exídio, objetivando dar outro rumo à ocorrência, resolveu ter uma conversa com Eleutério, Henrico. O que você quer aqui em vez de estar trabalhando? Patrão, eu vim ter uma conversa com o senhor. Fala rápido, porque tenho muito o que fazer. Não está vendo a mesa cheia de papéis? É sobre a minha filha que perdeu o juízo. Como o senhor deve saber, o seu filho Vincenzo pediu-me permissão para namorar com ela, prometendo que se casaria. Mas depois, ele acabou deixando-a de lado, sem cumprir a promessa que fez. Muito triste, desanimada e inconformada, logo adoeceu e, por conta disso, tenho, hoje, em casa, uma filha louca. E o que você quer que eu faça? Já que ele é seu filho, force-o a cumprir o compromisso. Ora veja, dá até para achar graça da pretensão. Será que você não tem capacidade de compreender? Ele era, na época, um adolescente e ela também. E, além disso, ele é filho do patrão e ela, além de ser filha de um empregado, agora é uma doente mental. Depois de uma pequena pausa, falou autoritário. Agora saia da minha sala e vá trabalhar. Não, patrão, replicou Exídio rangendo os dentes por causa do ódio que sentia e concluiu, eu quero justiça. Pelo menos me dê um dinheiro como reparo. Inclusive, preciso levá-la em Curitiba para tratá-la. Oh, sim. Vou te dar um dinheiro como reparo? E escreveu um bilhete e disse. Toma. Entrega a Mário e ele resolve isso lá. Exídio não entendeu a intenção de Eleutério. Depois de levar o bilhete até Mário, esperou alguns minutos e este lhe entregou um documento e disse. Assine aqui, falou apontando o local da assinatura. Convicto de que a sua tentativa de tirar dinheiro do patrão havia dado certo, Exídio assinou o documento sem ler o conteúdo. Aqui, o seu dinheiro. Boa sorte, Exídio, e que Deus guie, doravante, os seus passos. Depois de contar as poucas cédulas e moedas ele perguntou. Mas ele mandou-me entregar somente isso. Exídio, aí está o valor equivalentes aos seus dias trabalhados, porque você, infelizmente, acabou de ser demitido. Então, diga ao seu patrão, que enquanto vida eu tiver, não sossegarei até vê-lo na miséria. Eu vou acabar com ele. O que é isso, Exídio? A vingança é como o corrosivo que a tudo destrói por onde transita. Creio ter havido um motivo para ele demiti-lo, pois todo efeito vem de uma causa. Em vez disso, procure dar bons exemplos à sua família. Você tem 2 filhas, que precisam muito de um pai equilibrado. Não cause vergonha a elas. Não é de você que devo receber conselhos. Afinal, você é amigo de Otávio, que anda com o demônio pendurado nas costas. Mário respondeu sorrindo. Vá, meu irmão, para casa, acalme-se que logo lhe virá um novo rumo. Há muita terra abandonada circundando toda esta propriedade, onde você pode trabalhar e tirar o sustento da sua família, fazendo o seu próprio cafezal, cultivando e vendendo. Quem sabe não será melhor do que ser empregado. Logo que Exídio se retirou, Mário foi estar com Otávio e deixou-o ciente das ameaças do ex-empregado. Otávio, então, achou por bem conscientizar Eleutério Henrico. Patrão, tenha cuidado, porque o ódio tira a razão e a lucidez de quem o hospeda. Se as qualidades morais de uma pessoa não nos proporcionam meios de tê-la como amiga, pior será como inimiga. Otávio, acho que o seu demônio, como o povo fala por aí, é cheio de sabedoria. Deu uma gargalhada desproporcional ao momento que, em vez disso, exigia seriedade e, em seguida, falou.
Desculpe a brincadeira, Otávio, porque inclusive eu tenho muito respeito pela sua crença, tomando como motivação seu comportamento e também o do menino Mateus, que foi embora e me deixou com saudades. Mas em relação ao Exídio, não se preocupe, porque se trata de explosão momentânea. Logo, logo, estará de volta, tentando se desculpar e me pedindo para readmiti-lo. Penso que ele não fará isso. Mas se ele voltar, o senhor o atenderá? Acho que sim. Mas vai depender do momento. Eu não o procuraria para esse fim de forma alguma. Eleutério, Henrico, não deu muita importância às ameaças, imaginando se tratar de ódio passageiro. Ele não imaginava que Exídio não se tornara inimigo naquele momento, mas numa existência no pretérito e se reencontraram na presente reencarnação como oportunidade de ajuste. Entretanto, não faltou quem tentasse alertá-lo. Além de Otávio, Rafael, que ali não se encontrava como credor, mas devedor, já que numa existência passada, Eleutério, Henrico, havia livrado de uma situação embaraçosa. Reencontrando na condição de patrão, embora achasse bastante desagradável o jeito como tratava os empregados, tinha por ele certa simpatia. Sabendo do ocorrido em relação a Exídio, a exemplo de Otávio, foi alertá-lo. Não facilite, patrão. Sem querer julgar, mas tudo indica que Exídio anda de Bíblia embaixo do braço, tentando ocultar a sua realidade interior. Tenha todo cuidado. Acho até que, em vez de demiti-lo, o senhor poderia ter dado a ele algum dinheiro, pois, além de ajudá-lo a cuidar da filha doente, evitaria o sentimento de vingança que ele pode alimentar por causa da demissão. Seria melhor do que ter um inimigo agindo como fantasma, já que o traiçoeiro odiento sempre age às escondidas. Receoso de uma reação desagradável, Rafael fez uma pausa, mas notando que o patrão continuava receptivo, prosseguiu. Quando Vincenzo, filho do patrão, começou a namorar Mariana, por conta disso Exídio passou a dar ordens aos colegas no cafezal, imaginando que seria sogro do filho rico do patrão, como já fazia questão de falar. Mas não acontecendo o que tanto desejava, deixou-se conduzir pela frustração e consequentemente, insatisfação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 3. Degustando desventuras. Ao sabor das emoções, toda ação está sempre fadada ao arrependimento. Dizia Akiba. Nos primeiros dias de ausência de Mateus, a mãe Celina já sentia a falta do filho, mas se conformava por imaginar que a situação iria melhorar e que, certamente, ele se arrependeria e retornaria assim que tomasse consciência do engano que a se deixara arrastar, conforme a sua imaginação. Alexandre também guardava a mesma esperança. Entretanto, os dias foram passando e a situação cada vez mais piorava, o que lhes deixou claro que haviam se enganado, acrescentando, assim, mais um peso para a consciência, que era o arrependimento tardio. Estou sentindo um vazio. Falta de alguma coisa, mas não consigo saber o que, se expressou Alexandre, que acabava de chegar do trabalho, no começo da noite. De alguma coisa, não. Do seu filho, replicou Celina e prosseguiu falando. Agimos errado atribuindo a ele as coisas ruins que estão acontecendo, a ponto de expulsá-lo de casa e da nossa convivência. Estou arrependido e com vontade de procurá-lo para trazê-lo de volta. Mas só faria isso se constatasse que ele houvesse mudado. Mas trazê-lo de volta, para ele continuar frequentando aquela casa, é preferível que o esteja longe daqui. Apesar da tentativa de justificar o que fez com o filho, era visível em seu semblante os sinais da tristeza. Tanto que, até Eleutério, Henrico, percebeu a mudança brusca, conforme o diálogo a seguir. Mandou-me chamar, patrão. Sente-se, Alexandre. Achou estranho, porquanto era aquela primeira vez que o patrão oferecia-lhe uma cadeira para se sentar na sua sala de trabalho.
Você está doente? Não, estou bem de saúde, mas... Mas... O quê? Fala, homem. Desde que Mateus deixou a casa, eu... Está triste ou arrependido de alguma coisa? Acho que as duas situações. Até agora não consigo compreender a razão pela qual, ao falar comigo, Mateus parecia um pai cuidando do filho. Não demitiria por nada, já que gosto muito dele e a minha intenção era, logo que ele ganhasse mais experiência, colocá-lo do meu lado, para me ajudar a administrar a propriedade. É verdade que ele não tem estudo, mas é muito inteligente e cheio de sabedoria. Sinto muito a sua falta. Não é para menos, patrão, porque ele gosta muito de trabalhar. Sim, isso eu reconheço, mas não estou sentindo falta dele no trabalho. Mas pessoalmente, é como se eu, de repente, passasse a me sentir desprotegido, sozinho. Sei lá o que. Não entendo. O senhor quer que eu vá procurá-lo? Não. A decisão de deixar o lugar foi dele e nós devemos respeitar, mesmo porque ele já é um homem. Não, patrão. Infelizmente, fui eu quem mandou ele sair da casa e deixar a família. O senhor talvez não saiba, nós somos religiosos e ele foi criado dentro da nossa crença. Mas sem que nós, eu e minha mulher, soubéssemos, ele deu para o lado da casa de Otávio e Geisa que, segundo ouvi falar, se comunicam com o demônio e para disfarçar usam um nome. É um tal de espiritismo. Você fez muito mal em pô-lo para fora por um boato bobo, pois o Otávio é uma pessoa de bem. Tanto que é ele quem assina todos os contratos de venda da produção de café. Geisa, a sua mulher, embora eu a conheça apenas de vista, é uma senhora respeitável, pois, como tenho conhecimento, está sempre pronta a servir quem dela precisa. Ora, Alexandre, logo a mim, você vem falar uma bobagem dessas. Se não tenho certeza que Deus existe, não conheço bem os feitos de Jesus e não acredito em santos, vou acreditar que existem demônios do jeito que vocês pensam. De demônios, o mundo está cheio. São todos aqueles que prejudicam, ofendem, magoam e praticam uma série de desatinos. Fez uma pequena pausa e prosseguiu explicando do seu próprio jeito. Mateus num caminho ruim? Qual nada? É lamentável o que você fez. Pois, mesmo que ele se encontrasse em erro, o que tenho certeza que não justificaria expulsá-lo da família. Os meus filhos me deram desgostos muitas vezes. Mas eu lhes quero muito bem e sofro muito por não estarem aqui comigo. Parou de falar, olhou fixamente para o rosto de Alexandre e foi taxativo. É melhor você pôr a cabeça no devido lugar, como se diz por aí. E tem mais uma coisa. Vários empregados vieram reclamar que receberam pagamento faltando dinheiro. Não quero ninguém na minha porta, dizendo que estou devendo. Que isso não mais se repita. Você deverá me prestar uma informação sobre o destino do dinheiro, uma vez que lhe repassei contado e recontado. Agora vá trabalhar e não esqueça de vir prestar conta da importância que faltou. Envergonhado consigo mesmo, depois de ouvir o patrão falar dos próprios filhos e ter reprovado a sua atitude em relação a Mateus, Alexandre começou a pensar, enquanto caminhava. Ora, ele não acredita em Deus, não lê a Bíblia, mas soube perdoar os filhos quando lhe deram desgostos. Eu, entretanto, que leio o livro sagrado, oro, faço o culto na minha casa, expulsei Mateus. Ele não acredita em Deus, mas ama os filhos muito mais que eu mesmo. Como pode ser isso? Chegou a casa e, ao vê-lo, Celina foi logo perguntando: o que você está fazendo aqui, hora de trabalho com essa cara de assombro? É melhor botar a cabeça no lugar para mais uma desventura. Beatriz pegou as suas roupas e objetos de uso pessoal e disse-me: mãe, estou indo viver com a pessoa que eu amo.
Não se preocupe, porque eu estarei bem. Arthur já parou de beber e quem lhe ajudou foi Geisa, a mulher que o povo diz entrar em contato com o demônio. Sabe, mãe, eu acho que isso tudo deve ser mentira, porque se assim fosse, em vez do bem, Geisa e Otávio fariam o mal. Eu, além de arrependida por ter pego o livro de Mateus e mostrado à senhora, estou me sentindo culpada pela expulsão dele. Vá ver que ele está certo e nós aqui, sem conhecermos, estamos julgando mal os outros. Aí então, me vendo desesperada, ela me abraçou, beijou o meu rosto e disse: "Sossega, mãe, chegou o momento de eu cuidar da minha vida." Esqueceu que já completei 21 anos. Quer dizer que, além dela sair daqui sem se casar, está do mesmo jeito que Mateus, tendendo para o lado errado. Melhor não julgarmos se não conhecemos. Digo isso porque depois que ela saiu, chorei. Não sabendo o que fazer para me consolar, peguei a Bíblia e abri na parte do Evangelho, onde conta que Jesus não excluía a ninguém, por pecador que fosse. Até criminosos, adúlteros. E falava aos apóstolos: "Eu não vim curar os sãos." Percebendo que Alexandre demonstrava abatimento, depois de silenciar por alguns minutos, Celina voltou a falar: "Você não me disse por que está aqui, no horário de trabalho. Já que estamos numa sequência de desventuras, é melhor pôr pra fora." Mais uma ou menos uma, que diferença nos fará a essa altura? Eu tive uma conversa com o patrão e saí de lá sentindo vergonha de mim mesmo, por causa. Falou sobre a reação de Eleutério, Henrico, ao saber que Mateus fora expulso da casa e da família. Do dinheiro que faltou quando foi feito o pagamento dos trabalhadores e concluiu dizendo: "Eu nunca me preocupei em conferir o dinheiro que ele me entrega para o pagamento dos trabalhadores, para ele não pensar que eu estava desconfiando dele, pois sempre que me entregar a quantia, ele repete a mesma coisa. O dinheiro está contado e recontado." Mas por que, então, em vez de avisar imediatamente, você deixou que os trabalhadores reclamassem? Não adiantaria, Celina, uma vez que ele já tinha dito que estava contado e recontado. E quando ele fala, quem tem coragem de contestar? Alexandre, por que será que estamos passando por tudo isso, se o crente, como dizia o pastor lá no Ceará, já está salvo? Eu acho que há uma inversão. Antes de nos salvarmos é que essas desventuras poderiam ocorrer, como testemunho para nos testar. Depois que se alcança a salvação, nada mais de ruim deve acontecer. Mas aqui, conosco, está ocorrendo o contrário. Ou será que ainda estamos longe, muito longe da salvação? Mas como, Alexandre, se louvamos a Deus em nosso culto toda semana? Vá ver, Celina, que somente isso, não basta. Agora, depois que eu vi o patrão, compreendi que ele, apesar de não acreditar na existência de Deus, é muito mais compreensivo e amável com os filhos do que nós. Acho que precisamos acabar com esse convencimento de que já estamos salvos, porque nos apegamos a isso achando que nada mais precisamos fazer e isso tem nos levado a esquecer até que Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros como ele mesmo havia nos amado.